Fala galera, paz de Cristo e amor de Maria, sejam muito bem-vindos a mais uma live oracional do podcast Jovem Cristão. Eu me chamo Lucas Eu me chamo Robert. e sejam bem-vindos a mais uma live oracional. Hoje nós vamos refletir o Salmo 35, 36, ou 36, 35, depende da Bíblia sua. Convido você a pegar sua Bíblia, pegar no Salmo 35, 36. Enquanto isso, vai colocando nas tuas mãos como se fosse um cestinho de oração. Vai pensando todas as intenções que você quer rezar nesta noite. Neste momento de oração, né? Se você estiver assistindo, ouvindo, rezando conosco durante o dia. Vai colocando nas mãos de Jesus a tua intenção nesta hora. Por que você quer rezar hoje? Por quem? E o que você quer agradecer e louvar? E eu coloco também aqui, né, neste momento, em louvor e agradecimento a Deus pela cura da endometriose de uma amiga minha e pela graça dela conseguir gestar, né? Tá gestando mais um filho para a honra e glória de Deus. Deus abençoe ela, né? Quero entregar, né, a situação do Papa Francisco, sua saúde, também todas as perseguições que ele vem sofrendo. Coloco a saúde do Dom Geraldo Souza, que é ex-pároco nosso aqui da Paróquia de Fátima de Viçosa, para que Deus cuide da sua saúde, todos os outros sacerdotes do mundo inteiro, todos os bispos, todos os diáconos, todos os cardeais, todo o clero do mundo todo, também todas as outras pessoas enfermas, doentes do mundo todo. Eu coloco por esse rapaz que da minha cidade e outras tantas pessoas que hoje se encontram desaparecidas, para que Deus dê o direcionamento para encontrá-la, se for da vontade dele. Console a família daqueles que estão sofrendo tanto pela perda com a certeza da passagem, quanto pela desconhecida, pela perda desconhecida, porque o seu ente querido desapareceu. Que Deus tenha misericórdia desses corações. Quero colocar também intenção neste momento por todos os nossos irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos no mundo todo, todos os exilados, tanto por questão religiosa quanto por questão de política, de tantas outras situações, pessoas que estão sofrendo inocentemente, injustamente, e também por todos aqueles que são maus, aqueles que nos perseguem, aqueles que desejam mal à igreja, todos os maus, para que Deus converta os seus corações também. Quero colocar neste momento também a intenção do Santo Padre para este mês, para que o uso das novas tecnologias não substitua as relações humanas, respeite a dignidade das pessoas e ajude a enfrentar as crises do nosso tempo. Também coloco nossos irmãos e irmãs de outras denominações cristãs, de outras denominações religiosas, de outras religiões, e também nossos irmãos e irmãs ateias, ateus, que não acreditam em Deus, ou que vivem em uma fé deturpada, alterada, que os fazem acreditar em falsos deuses, é uma visão errônea de Deus, que se afasta do nosso Deus da Bíblia, nosso Deus que nós acreditamos, para que Deus tenha toma conta deles pelas almas do purgatório também. E peçamos a intercessão de Nossa Senhora das Dores, né? Antes de iniciarmos nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo intercessão de Nossa Senhora das Dores por todas as intenções, para que elas sejam entregues ao Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e assim, por intermédio de Jesus, chegue até Deus Pai. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, acolhei nossas orações nesse momento e, por misericórdia,
Enviei vosso Espírito Santo aos nossos corações, para que nos conduza segundo a tua santa vontade. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Santo Espírito, Senhor, e tudo será criado, renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. E antes da gente passar para o Salmo, ficou no meu coração uma coisinha para poder comentar com vocês. Pessoal, eu vi um vídeo hoje, um padre, falando sobre uma situação muito triste que acontece na nossa fé, na nossa igreja católica, de que tem muitas pessoas que não confiam totalmente no Papa Francisco, nos pronunciamentos dele, nos posicionamentos dele enquanto Papa, nos decretos dele enquanto Papa, e acabam interpretando de uma forma errada as coisas dele, ou então recortando até por maldade, e partilhando essas coisas de uma forma falsa, e que acabam atrapalhando. E o que fica no meu coração é lembrar sempre que a nossa missão principal é levar Jesus Cristo às pessoas. E nesse sentido, né, a gente salva almas através de levar Jesus Cristo para as pessoas, salvar almas, levar essas almas para Deus. E nesse sentido, não adianta a gente ficar parado, só dentro da igreja rezando. A gente precisa de sair. E o problema da gente quando a gente sai, a gente topa com pessoas que foram muito machucadas por forma errada de que as pessoas passaram sobre a fé para essas pessoas. E aí, lembrando, né, daquilo que Jesus Cristo, ele nos ensinou, né, que a misericórdia é maior do que a lei. A gente tem que cumprir todos os mandamentos. A gente sabe aquilo que é errado, aquilo que é certo. Mas para a gente levar as pessoas até Deus, muitas vezes a gente vai ter que fazer igual Jesus fez com a samaritana, com a mulher que foi pega em adultério, que a gente recordou nesse domingo no Evangelho. A gente tem que não atirar pedra, não julgar a pessoa, não condenar a pessoa de cara, sendo que ela já sabe aquilo que está errado no coração dela, e se impedir ela de entrar na nossa igreja, na nossa fé. A gente tem que acolher ela e ensinar aquilo que é errado, aquilo que é certo, mas acima de tudo, acompanhar ela e ajudar ela a acertar o caminho. O padre que estava falando isso, ele deu até um exemplo, que é, por exemplo, você encontrar uma pessoa que está em situação que impede ela de comungar, seja porque ela não é batizada ou porque ela vive uma outras situações de irregularidade. A nossa missão enquanto igreja, a gente tem que acompanhar essa pessoa até ela estar em condições para receber os sacramentos. E como que isso vai acontecer? Por exemplo, antes a gente vai agir com misericórdia com ela. A gente não vai julgar e falar com ela assim, você não pode entrar na igreja não porque você é pecador demais. Você está fora da igreja. Entendendo que algumas coisas a pessoa não pode fazer. É claro, por exemplo, a pessoa não pode comungar se ela tiver em pecado mortal, se ela não for batizada, não tiver recebido o sacramento da primeira comunhão. Isso é certo. Mas ela pode participar da Santa Missa, mesmo assim. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado para que a lei não seja maior do que a misericórdia e a graça de Deus. Pensando e lembrando, da mesma forma como Deus um dia tocou o nosso coração e teve misericórdia dos nossos pecados, nos perdoou, nos encantou, para que a gente seguisse Ele, não por medo, mas por amor, a gente também tem que levar essa palavra por amor aos nossos irmãos e irmãs. E se infelizmente você se encontra nessa situação em que você está impedido de receber sacramentos e tal, eu te recomendo, procure um sacerdote da tua paróquia, da região onde você vive, porque eu tenho certeza que ele vai te acolher, mesmo que seja alguém mais rígido, ele vai te acolher. Tenho certeza que Deus vai cuidar de você. E se você se encontra na situação em que você ainda não aprendeu a amar a Deus,
Coloca hoje nesse momento de live e oração. Pede para Jesus te mostrar como é que ele te ama, te revelar o amor dele. E através desse amor você buscar ele por amor, tá bom? Vamos passar para a leitura do Evangelho, então? Do Evangelho, não, perdão, do Salmo hoje, então? Robert, você faz as honras para ler para nós? Ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. A iniquidade fala ao ímpio no seu coração. Não existe o temor de Deus ante de seus olhos, porque ele se gloria de que sua culpa não será descoberta nem desatada por ninguém. Suas palavras são más e enganosas. Renunciou a proceder sabiamente e a fazer o bem. Em seu leito ele medita o crime. Anda pelo mau caminho, não detesta o mal. Senhor, a vossa bondade chega até aos céus. Vossa fidelidade se eleva até as nuvens. Vossa justiça é semelhante às montanhas de Deus. Vossos juízes são profundos como o mar. Vós protegeis, Senhor, os homens como os animais. Como é preciosa a vossa bondade, ó Deus. À sombra de vossas asas se refugiam os filhos dos homens. Eles se saciam na abundância de vossa casa, e lhe dais de beber das torrentes de vossas delícias, porque em vós está a fonte da vida, e na vossa luz que vemos a luz. Continuai a dar vossa bondade ao que vos honram, e a vossa justiça aos retos de coração. Não me calque o pé do orgulho, não me faça fugir a mão do pecador. Eis que caiam os fatores da iniquidade, foram prostrados para não mais se erguer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu convido você agora a fechar teus olhos e deixar que esta palavra vai ressoando entre o teu coração como o eco ou como uma gota de água que vai passando por entre as frestas, né? Ou entre as juntas de um piso, que vai suavemente passando, passando, deixando molhado o espaço. Na nota de rodapé da minha Bíblia, referente a este mesmo salmo, diz assim: primeiro cita a seguinte versículo: aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Isso está em João, capítulo 8, versículo 12. Que, por sinal, se eu não me engano, foi o evangelho do dia de ontem, para quem tem costume de rezar a liturgia diária todos os dias, né? Foi o evangelho da Santa Missa, rezada ontem em todas as igrejas do mundo todo. E aí, continuando, diz assim na nota: uma primeira parte, talvez outrora, outro salmo, descreve o pecador perverso e obstinado. Versículo 2 a 5. Contrastando com a segunda, ação de graças pela bondade de Deus, que se traduz, sobretudo, pela chuva que fecunda a terra, alimentando os homens e animais, sinal da graça que nos conduz à vida eterna, do versículo 6 a 10. O salmista termina com uma prece, do versículo 11 a 12, e já contrasta os seus efeitos no versículo 13.
Eu convido você, para ajudar na reflexão, a fazer um processo de autoexame, talvez, para ver se realmente a gente age como uma pessoa justa ou se a gente age de uma forma ruim. Quando acontece alguma coisa no seu dia a dia, que alguém te machuca, você fica lembrando daquilo que a pessoa fez com você por muito tempo ou não? Quando você deita na sua cama, fica vindo o pensamento daquilo que a pessoa fez e das possíveis respostas que você podia ter dado para ela? Se sim, a maioria dessas respostas que você poderia ter dado, dos pensamentos, vem no sentido de dar um troco, de bater, de responder a pessoa na mesma medida, de se vingar, ou de se calar, de pedir, de perdoar, e por aí vai. Qual que pesa mais para você? Qual que se repete com frequência na tua alma? Ou até mesmo com uma ação não só interiorizada, que eu falo assim, só para dentro, partindo também para o lado fora. Quando alguém te machuca, quando alguém faz alguma coisa que te machuca, te ofende, que você não gostou muito bem, você fica comentando com outra pessoa, uma terceira pessoa, quarta pessoa, aquilo que a pessoa fez com você? Ou você guarda aquilo para você e entrega na tua oração? Se você começa a partilhar muito essas coisas, tem um risco de que você está levando outras pessoas a ter a tentação de desenvolver raiva e maquinar maldade contra a pessoa que te machucou, ou agir com misericórdia. E a gente pode dizer, de certa forma, que quando eu conto de uma coisa que alguém me fez que ruim para mim, a pessoa que me escuta, ela acaba também tendo pegando aquela culpa, aquela dor, talvez para ela. E quando ela toma aquela dor de certa forma para si, ela também pode sofrer a consequência de não conseguir, de não perdoar a primeira pessoa que ofendeu. Então, não é que a pessoa me machucou diretamente, ela machucou alguém que eu acompanho, que eu gosto. Ou que eu conto, que eu ouvi a história. E aí, de certa forma, aquela espada de dor que atingiu a primeira pessoa, que foi ofendida, ela atravessou também o coração de quem escutou a história. E aí está nas mãos dessa pessoa perdoar ou não perdoar e, infelizmente, sofrer a consequência de não perdoar. Por quê? Quando a gente não perdoa, a gente guarda um peso dentro do nosso coração. Ou é uma pedra que pesa o nosso coração, ou até mesmo no nível mais extremo, é o remorso, que é como se a gente estivesse pegando um carvão com brasa e segurar com muita força para jogar no outro. Enquanto eu estou segurando, minha mão vai queimando. Quem vai sair prejudicado não vai ser outra pessoa, vai ser eu quem vai sair mais prejudicado nessa situação. Isso não cabe, não vale só para a primeira pessoa que foi ofendida, ou se foi eu que fui ofendido, mas também para a pessoa que eu contei essa história. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente conta. Muito tempo atrás, eu tinha uma amiga é, que ainda é amiga, de certa forma. Eu perdi um pouco de contato, mas ainda quando a gente se encontra, se cumprimenta e tal, assim a gente consegue conversar bem e tal. Negócio que ela não tem rede social, que é mais antiguinha, mais velhinha. E aí, eu tinha uma namorada que morava perto dela, dessa amiga minha. E essa namorada minha fez uma coisa que me machucou muito. E aí eu contei para essa amiga minha. E essa amiga tomou a dor. Como as duas eram meio que vizinhas, acabou que, por consequência, infelizmente, ela ela acabou não perdoando
essa minha ex-namorada, e aí acabou agindo de uma forma ruim com ela. E aí, ou seja, ela, eu contei aquela coisa, e aí ela também teve a necessidade de perdoar ou reter, ou até agir, a possibilidade de agir. E a forma como ela agiu, em vez de resolver a situação de uma forma mais rápida, acabou por prolongar a dor, o sofrimento, os problemas de uma forma maior. O que acontece? Todos nós estamos sujeitos a pecar, certo? Todos nós a gente pode cometer pecado. Todos nós somos tentados a cometer pecado. E essas tentações podem ser tanto de retribuir a machucada que a pessoa me causou, quanto até mesmo espalhar a notícia daquilo que a pessoa fez, do mal que me fez, ao ponto até mesmo de humilhar aquela pessoa, ou correndo o risco de aumentar mesmo a história, e aí acabar gerando falso testemunho e dando um problema muito maior. E aí as outras pessoas também caírem na tentação de agir mal com a pessoa que machucou. E aí a gente não age como Jesus Cristo agiria. Aí o nome cristão que a gente coloca sobre a gente acaba sendo um nome em vão, ou a gente age com hipocrisia, que quer dizer falar uma coisa, mas agir de um jeito totalmente contrário. E infelizmente, nessa situação, a gente ofende mais o coração de Jesus, abre mais chagas no corpo de Cristo, lá na cruz, e por consequência, a gente começa aos poucos a perder a graça de poder entrar no céu. Por causa do nosso pecado, do pecado que a gente acabou incentivando os outros a cometer também. E aí, voltando para a meditação, de início aqui, no versículo 2, vai falando, né, no coração do ímpio. Minha Bíblia tem uma tradução um pouco diferente, então eu peço para vocês continuarem olhando pela sua Bíblia. Eu vou falar versículo por versículo, fica mais fácil. No coração do ímpio, versículo 2, o mal sussurra, não há temor de Deus ante os seus olhos. Versículo 3, ele pensa lisonjeiro a seu respeito. Ninguém vê ou condena a minha falta. Versículo 4. Só traz mentira e fraude em sua boca, já não quer refletir e agir direito. Versículo 5. Ele arquiteta o mal até na cama, escolhe o mau caminho e não desiste. E aí, pausando aqui, a gente pode voltar a pensar. Olha, o pior pecador do mundo, no mundo todo, que existe agora e que está vivo agora, que eu não faço a mínima ideia quem é, que Deus sabe quem que é, ele não é pior do que a gente. Pelo fato da gente estar na igreja, de a gente conseguir confessar e por aí vai, ou rezar da palavra, refletir e tal, isso não faz da gente melhor do que as outras pessoas, não. Muito pelo contrário. A gente é tentado pelo mal direto. A gente é atacado. Porque quem está levantando, o mal ataca mais ainda. Mas quem já está na mão dele, ele não vai se manifestar com tanta força. Mas lembrando que o motivo pelo qual a gente está procurando fazer o bem é porque a gente quer o céu. A gente quer viver com Jesus. A gente conheceu Jesus e ama ele. A gente não quer perder o céu. A gente não quer perder Jesus. Porque a gente sabe que a consequência do pecado, de viver pecado nessa vida, é a morte eterna. É o sofrimento eterno. Depois que eu conheci a felicidade verdadeira, eu não vou querer viver um mal. Mas voltando, pode ser que em alguns momentos a gente haja também como esse ímpio. Pode ser que algumas vezes a gente deixa o mal que as pessoas fizeram com a gente se tornar pecado na nossa alma. Como? Desde aquele jeito como eu comecei a comentar. Às vezes a gente começa a pensar a maldade, como é que eu vou retribuir aquela pessoa, o mal que ela me fez. Isso é pecar em pensamento, já é pecado, tá? Aí eu vou falar, fulano bateu em mim, fulano pisou no meu pé.
eu vou pisar no pé dela de novo. Ah, eu não vou deixar isso fácil, não. Eu vou machucar aquela pessoa. Ah, eu não vou deixar fácil, não. Eu vou contar para todo mundo aquilo que ela fez. Ah, eu não vou deixar fácil, não. Eu vou criar um perfil fake no Instagram, no Facebook, no TikTok, e vou postar todas as mentiras que essa pessoa fez. Eu tô tramando vingança. Logo, eu tô agindo como o ímpio. E assim, em algum ponto, quando a gente começou a fazer isso, a gente perdeu o temor de Deus, o respeito a Deus, de entender que qualquer mal que eu fizer tem consequência. É o pecado. E qualquer coisa que eu fizer, eu firo o coração de Deus. Vai faltar amor a Deus. E eu falto com respeito a Deus e reconhecer que depois, em algum momento, pós-vida, eu vou perder a graça dele. Eu já estou perdendo a graça dele aqui na terra. Eu vou perder o céu. E aí ele vai pesar a mão sobre mim, permitindo que a consequência do meu pecado aconteça, se manifeste. Pode ser aqui ou pode ser na eternidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações. Por isso que São Paulo disse, isso foi até a primeira leitura de ciência do final de semana passado, no anterior. Você que está em pé, cuidar para não cair, tá? Você que está em pé, cuidado para não cair. Então, gente, a gente tem que ficar muito atento. E aí, continuando, né? Ó, versículo 6. Senhor, tua bondade chega ao céu, tua fidelidade até as nuvens. Quando a gente fala de fidelidade, a gente tem que lembrar que Deus, qualquer decisão dele é eterna. Então, se você vendo nesse momento de reflexão que você está fazendo errado, lembre-se, Deus não está falando isso para você, pesando, doendo, apertando o teu coração para o teu mal. Ele quer o teu bem. E a fidelidade dele é essa. A misericórdia de Deus é eterna. Deus perdoa. Deus perdoa. Deus quer a tua salvação, quer a nossa salvação. Então, se você reconhecer que você está no erro, procure se confessar. Não tenha medo. Acolha a misericórdia de Deus. Mude de tua vida. Se você ainda tem chance de viver, tem segundos de vida, está respirando, é porque tem chance de você mudar ainda. Tem como você melhorar. Você tem como se santificar, ser como Deus é bom. E para ser bom, a gente tem que ser imitador de Cristo. Jesus, ele é a figura viva de Deus Pai. É o rosto de Deus. Então, nesse sentido, tudo aquilo que Deus é, Jesus Cristo se manifestou aqui na Terra para a gente. Daí que ler os evangelhos, rezar com eles, ajuda a gente a saber qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, como a gente deve viver. E pela ação do Espírito Santo, a gente vai entendendo melhor como a gente deve responder a cada situação do nosso dia a dia. E para isso a gente tem que estar em oração, não pode deixar de rezar. E aí a fidelidade de Deus é eterna. Tua justiça, ó Deus, supera os montes. Teu julgamento, o fundo dos abismos. Deus faz justiça, tá? Se a gente age com pecado aqui, em especial contra algum justo, contra alguém que é inocente, ou contra alguém que age da mesma forma que a gente, pecado assim, pode ter certeza, a justiça de Deus vai alcançar a gente. Lembra daquela passagem lá que eu acho que eu comentei ontem? Ó, tinha um rapaz que devia um tanto pro patrão. O patrão foi lá, botou ele contra a parede e falou assim, ó, já que você não vai me pagar o que você me deve, eu vou botar você na cadeia e mandar sua família ser vendida como escravo. Aí pediu perdão, implorou, o patrão perdoou. Aí chegou e encontrou outro rapaz que devia muito menos. Aí com esse rapaz ele foi, mandou o rapaz para a cadeia sem deixar tempo dele pedir perdão, por aí vai, e mandou vender a família dele como escravo. Aí o patrão lá, antes que perdoou, ficou sabendo disso, ficou muito triste, mandou trazer, botou ele na cadeia, até pagar a última dívida. Deus Pai vai agir dessa forma com a gente. Se a gente agir com falta de misericórdia e piedade com os nossos irmãos,
pode ter certeza que a justiça de Deus vai vir sobre você. Vai vir sobre a gente. Pode ser aqui nessa vida ou ser depois. Deus ainda assim é justo. Deus é misericordioso. É misericordioso, mas ele é justo. Quem se arrepende, ele perdoa. Mas quem não se arrepende, ele vai deixar o sofrimento acontecer. Aqui e até pós-vida existe a vida eterna. Mas existe a vida eterna, existe a ressurreição para a vida eterna, que é para ir com o céu com Deus, mas também existe o inferno, que é a ressurreição para a morte eterna. Então a gente precisa estar muito atento com isso. Daí que vem o temor de Deus. Entender que Deus é justo. É igual um pai de família. Um pai que cuida bem dos filhos. Se o filho faz alguma coisa errada, ele vai castigar. Ele vai corrigir. O pai que age corretamente, ele vai corrigir. Então, da mesma forma, Deus corrige a gente. Às vezes ele permite a gente passar por um sofrimento mais tempo para poder a gente desendurecer o coração, parar de fazer daquela forma, a gente educar o nosso coração. Ou então, às vezes, deixa que o pecado nosso venha as consequências dele. Entendeu? E aí, continuando, tu socorrestes os homens e os rebanhos. Quão preciosa, ó Deus, a tua graça. Eis que os aflitos, os filhos de Adão, não se perturbam, sob as tuas asas se achegam. Quem confia em Deus, quem espera em Deus, quem acolhe Deus como Pai, quem se arrepende dos seus pecados e procura Deus, pode ter certeza que Deus protege, não vai deixar nada de mal acontecer, nada vai faltar. Ele vai proteger você. Se você estiver justo, pode ficar tranquilo. Deus vai cuidar de você. Mas se você tiver alguma coisa errada que ainda no teu coração dói, procura Deus. Pede para Ele dom do arrependimento, para Ele te perdoar. E acerta teus passos. Deus, Ele quer o teu bem, não o teu mal. E assim Ele vai te proteger. E aí eu vou passar a passagem para o Robert, a fala para o Robert, para ele partilhar com a gente. Eu tava aqui escutando o Lucas falar, e eu tava mexendo aqui no Instagram aqui, e apareceu uma coisa tão interessante que eu tentei achar de novo, ele carregou, mesmo uma coisa que eu já ia marcar, ele carregou e saiu. Que tinha a ver aqui com o Salmo, que era assim: Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Não é? E aí coloca assim, algumas coisas que eu vou tentar lembrar. Quantas vezes trocamos Jesus pela nossa preguiça? Quantas vezes trocamos Jesus pela nossa iniquidade? Quantas vezes trocamos Jesus pelo pelo que nós queremos, pela nossa vontade, não o dele? E depois no final fala assim: e aí? Quais são suas 30 peças de prata? E aí vem a pergunta, né? E aí? Quais foram as 30 peças de prata que você entregou a Jesus? E aí fala assim, num texto que fala assim: Judas, ele andava com Jesus, ele pregava, ele via milagres, mas Judas traiu ele por 30 moedas de prata. E você? Né, Judas andava lado a lado com Jesus. Se Judas que estava andando lado a lado com Jesus fez isso, e nós? Que praticamente não conhecemos Jesus. A gente nunca viu ele. A gente não sabe como ele é. Mas sentimos. Temos fé. O que a gente coloca na imagem, com a minha cruz aqui, a gente coloca, é um Jesus representativo. Pois não sabemos realmente como ele é. A gente pode imaginar que Jesus era um gordão. A gente não sabe. Era um negão. Era um branquelo. Era um cara pardo. A gente nunca viu ele, a gente não sabe como ele é. Mas a gente
tem fé que ele é aquilo que a gente coloca nas imagens. A gente tem fé que seja daquela forma. A gente só vai saber quem é ele realmente o dia que tivermos na sua glória. Mas, por enquanto, temos fé que ele é daquela forma. Né? A gente não sabe, como diz. E aí vem a pergunta, né? Novamente. Quais foram as suas 30 peças de prata que você trocou Jesus? Trocou Jesus por quê? Pelo quê? Que Judas traiu Jesus não é porque ele não acreditava daquilo que Jesus fazia. Judas trocou porque ele achou que Jesus ia destruir os romanos. Que Jesus ia lá e ia derrubar todo mundo dos tronos lá e ele ia assumir como rei. Que ele ia matar todo mundo ali, ia dizimar todo mundo e aquilo ali ia acabar. Judas ficou decepcionado, porque Jesus não estava fazendo nada daquilo ali que ele pensou que ele ia fazer. Jesus está fazendo tudo ao contrário. Jesus está sentando com mendigo, com prostituta, com cobrador de imposto. E Judas ficou decepcionado por causa daquilo ali. Falou, não, peraí, não é isso, não é esse Messias que eu esperava, não é esse o rei que falava que ia vir, não era isso que eu esperava. Eu esperava alguém que passava o rodo em geral e assumia o trono. E aí acabou que ele traiu. Quando ele traiu Jesus, que ele viu, que ele tentou voltar atrás naquilo, ele não teve a misericórdia primeiramente com ele mesmo. Porque se ele tivesse a misericórdia com ele mesmo, ele faria igual Pedro. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro voltou atrás. Pedro teve misericórdia de voltar atrás e pedir perdão. E por isso, né, se tornou o primeiro Papa da Igreja Católica. Judas poderia ter voltado atrás, mas ele se achava tão orgulhoso com aquilo ali e se achava tão miserável ao ponto de não conseguir voltar atrás. De voltar lá atrás e falar assim, nossa Senhor, perdão. Porque ele achava que ele não seria perdoado. Ele achava que ninguém mais ia perdoar ele pelo que ele fez, porque ele traiu Jesus com um beijo, como a gente vê nos filmes, fala, né? Jesus fala assim, Judas, você me traiu com um beijo, né? E ele, aquilo começou a atormentar a cabeça dele até um ponto que ele se entregou à morte. E aí tá aqui, a gente vem aqui, ó. Aí vem aqui embaixo aqui, ó, no versículo 11. Continuai a dar vossa bondade ao que vos honra, e a vossa justiça aos retos de coração. Aí você pega aqui, ó. Continuai a dar bondade aos que vos honram. Pedro honrava ele e Pedro continuou honrando Jesus mesmo depois daquilo. São Tomé, quando Jesus apareceu para os apóstolos e ele não estava presente, quando Jesus apareceu pela primeira vez, e ele falou assim, eu só acredito se eu tocar lá nas chagas de Cristo e pôr a mão no lado do seu peito lá. E aí, na segunda vez que Jesus veio, ele estava lá. E quando ele viu Jesus, ele falou com ele, vem cá, põe a mão aqui na minha chagas e põe a mão no meu lado do peito. E Jesus falou, você só acredita vendo. Né? Bendito é aquele que acredita sem poder ver. Né? Jesus continua amando São Tomé do mesmo jeito. Ele podia ignorar São Tomé ali, mas não, ele continua amando São Tomé. Ele só ensinou São Tomé que muitas das vezes a gente tem que acreditar naquilo que a gente acredita, a gente tem que ter fé naquilo. Porque hoje em dia, olha só para você ver, se nós não, se a gente seguisse o exemplo de São Tomé de acreditar vendo, hoje a gente teria fé em Jesus? A gente não está vendo ele. Jesus não está aqui na minha frente para mim ver ele. Como é que eu vou acreditar que Jesus existe mesmo de verdade? Se eu não estou vendo ele. Como São Tomé fala, né? Eu só vou acreditar o dia que eu tocar nas suas chagas lá. Ele lá super.
Jesus ensinou pra gente que a gente tem que ter fé naquilo. Tem que ter fé que ele está aqui. Ele se faz presente no meio de nós, assim como ele falou lá. Onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. E até sozinho. Ele fala assim, quando a gente fala, ele fala assim, onde dois ou mais estarem reunidos, é quando a gente se reúne, assim, em grupo de oração, ou um grupo de jovens, ou na igreja, que ele vai estar ali. Mas quando você está sozinho também em oração, ele também está ali com você. Ele também se faz presença com você. Não é porque você fala assim, então quer dizer que se eu sentar, se eu ajoelhar no chão ali com essa rezar sozinho no meu quarto, Jesus não vem, não. Vem, ele vem para escutar o que você está falando com ele. Ele aparece lá do seu lado lá, lógico que ele vai se transfigurando na sua frente ali, mas ele fica ali. E a gente vê casos sobre isso aí. Já escutei tantos casos de. Teve um caso que saiu até um filme. Eu não lembro se é o filme mesmo. Foi um relato que aconteceu, acho que lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. Tinha uma menininha que ela tinha muita fé em Jesus. A família dela sempre foi muito cristã. E ela adoeceu e ela estava no hospital. E os médicos ficaram pasmados, porque, tipo assim, da doença dela, que não tinha cura, que negócio. E aí passou um tempo, ela estava internada no hospital, e disse que foi o homem lá, um médico, um homem, todo de branco, lá, vestido de branco, e deu alta para ela. Falou que ela podia ir embora. E quando ela estava saindo, aí os médicos falaram, por que você está indo embora? Eu falei assim, o médico me deu alta. Aí falou assim, mas que médico que é? Ele falou assim, é o homem assim, assim, assado. Ele falou assim, não, mas não tem nenhum médico assim não, hein? Aí foi passando pelo corredor, assim, viu a imagem de Jesus Cristo. Imagem grande, falou assim, mas esse moço aqui, ó. Ele apareceu lá no meu quarto. Ele tava de branco. Porque Jesus foi lá curar ela. Aí quando chamaram pra fazer os testes, ela tava curada. De doença não é mais. Jesus tinha curado ela, tinha dado alta pra ela. Né? A gente vê casos também de uma menina lá no filme. Saiu até aí, acho que é uma coisa do paraíso, alguma coisa. Acho que é Milagres do Paraíso. Que a menina tinha uma doença na barriga e sofria muito com aquilo ali. Depois ela caiu de uma árvore lá e ela foi no paraíso. Ela contando que ela teve a experiência de ir até o paraíso e conversar com Deus. E Deus falou com ela que ela ia voltar porque o tempo dela não tinha acabado ainda, mas que era para mostrar a glória dele. E ela foi curada. Ela falou que viu, ela viu o paraíso. E daí que fizeram o filme em cima do relato que ela contou, né? Aí você pensa assim, mas é mentira, ela pode estar inventando isso. Cara, a gente tem que ter fé que aquilo pode acontecer. Eu já vi casos de pessoas que. Minha mãe já contou casos também de uma mulher que ela entrou em coma e ficou um tempo em coma. E quando ela saiu do coma, ela contou que ela estava conversando com um homem velho, assim, de estatura média, um cara muito, tinha um sorriso muito bonito, ele era muito educado, e que ele falava várias coisas para ela, e depois falou com ela que era para ela voltar para a Terra, que um dia ela ia se encontrar com ele de novo. E aí ela falou que ela acordou depois de um tempo, né, de alguns anos que ela ficou lá de coma, e quando ela passou perto da imagem de Jesus, o coração dela doía, porque ela sentia que ela tava, que era Jesus que estava com ela naquele momento. Então, assim, a gente tem que ter fé, assim como fala aqui, a gente tem que ter fé, né? Aqui rezou muito sobre, aqui fala muito da fé, né? Aí fala, Senhor, a vossa bondade chega até os céus, vossa fidelidade ele se eleva até as nuvens, né? Jesus é tão bom que ele deu a vida pela gente, né? Igual hoje estava escutando uma mulher falando, eu achei tão interessante, que era assim, Jesus não era para morrer, Jesus não era para morrer por a gente,
Porque a cruz que foi feita por Jesus não era dele, era de Barrabás. O ombro de Jesus foi deslocado 6 centímetros para frente, que a cruz de Barrabás era maior. E diz que Barrabás significa alguma coisa, filho do Altíssimo. Se não me engano, é assim mesmo. O significado do nome Barrabás. E acho que é filho do Altíssimo ou filho da humanidade, alguma coisa assim. E Jesus tomou a cruz de Barrabás, que era nossa, e morreu por a gente. Então, tipo assim, ele deu a vida por a gente. Ele trocou a vida da humanidade, que era Barrabás, por a gente. Barrabás era a gente. Era nós. Ele pegou a gente. Ele pegou os pecados da gente. Ele pegou o pecado de Barrabás, que era assassino. Ele morreu por Barrabás também. Ele morreu por aquele ladrão que reclamava dele lá do lado da cruz lá. Que tinha o bom ladrão e tinha o outro, a gente fala mau ladrão, que ficava reclamando lá, se você mesmo for o filho de Jesus, se for mesmo Jesus, você saia daí. Jesus morreu por ele também. Aqui, ó. Lucas colocou aqui, ó, filho do Pai. Né? Então, tipo assim, Jesus morreu também pelos guardas romanos que bateram nele lá, que deixaram o corpo dele cheio de marcas. Jesus morreu também por Pôncio Pilatos, por Herodes, por Caifás, né? Jesus morreu então, tipo assim, Jesus morreu pelos guardas que bateram nele até a hora que estava subindo na cruz, os guardas que furou o peito dele, o que deram vinagre na boca dele. Jesus morreu por todo mundo aí. Ninguém ficou livre da morte de Jesus. Jesus não escolheu assim, vou morrer só para essa turminha aqui que estava me seguindo. O resto que se lasca. Não, Jesus morreu para todo mundo. Jesus morreu para todo mundo. E quando Jesus gritou pela última vez na cruz, está consumado, e ele entregou a sua vida para a morte, ele cumpriu o que tinha que ser cumprido, que era morrer pela humanidade, o véu do templo se rasgou no meio e começou terremoto com tudo telado. E aí o pessoal começou a acreditar que ele era realmente Jesus. E olha só você ver, tava um calorão danado, devia estar um calorão naquele lugar, e do nada para o outro começou a chover. Começou a aparecer uma nuvem negra e chuva torando solta. Aí o pessoal acreditou que Jesus, que ele era realmente Jesus. Depois de julgado ele falando que estava expulsando os diabos, expulsando os demônios pelos demônios. Né? Como é que alguém vai fazer mal por ele mesmo? Como é que eu vou expulsar o demônio fazendo mal para ele mesmo? Né? Tem que ser muito burro para imaginar um trem desse. Desculpa falar, tem que ser muito burro. Né? Como é que você vai fazer um mal para você mesmo? Como é que você vai se auto-prejudicar? Você quer o bem para você mesmo, você vai se auto-prejudicar. Não vou estudar não, se eu não estudar aqui, eu não passo na prova. Você vai querer estudar, você passar na prova. Você não passa. Não vou trabalhar não, porque eu não quero dinheiro. Não, você quer dinheiro sim, senão você não trabalhava. Né? É igual o Lucas, que é psicólogo. Não vou lá com pessoa não, que eu vou encher meu saco, minha cabeça de um monte de coisa. O Lucas falou que tem que ganhar dinheiro, senão nem ia. Garanto você aqui que se não fosse pra ganhar dinheiro, ele nem ia. Acho que ele tá lá aguentando os outros falando na cabeça dele tempão. Ela ia pra casa dos outros, lá, os outros falando na cabeça dele o tempo todo. Claro que ele tá com saco, ficou escutando aqui o tempo todo. Não, ele faz isso porque precisa. Infelizmente, é uma coisa que ele gosta, senão ele não tinha formado. Né, Lucas? É uma coisa, primeiramente, que ele gosta, e porque ele precisa de dinheiro, porque não tinha jeito. Ele precisa de dinheiro, não tinha jeito. E aquela ia chegar com uma pessoa às 5 horas da tarde, a pessoa fica até 7 horas da noite falando na cabeça dele, tá assim, meu Deus do céu, eu dou pra ir embora, a pessoa não para. Né? Então, tipo assim, pelas brincadeiras nossas aqui, eu vou passar para ele para continuar. E aí, continuando, né? Vamos lá para o versículo 9. E aí diz assim: com os bens de tua casa os enebriais,
das que bebam teu rio de delícias. A gente pode aqui pensar tanto de uma forma terrena, no sentido assim, que Deus ele não vai deixar faltar alimento, sustento aqui na terra, mas também a gente pode pensar no sentido do céu, da graça. Lembra quando fala aqui, ó, dás de beber do teu rio de delícias. Lembrei de cara da passagem da Samaritana. Jesus, o Robert até comentou essa passagem com a gente aqui outro dia na live, que aí Jesus ele estava lá com sede, ele despediu os discípulos para eles comprar alguma coisa na cidade, aí ficou na beira do poço sentado. Aí nisso vinha uma mulher samaritana, ela vinha meio-dia, para que ninguém visse ela, porque ela estava andando sempre escondida. Aí chegou, Jesus falou para ela assim: Ei, eu tô com sede, me dá de beber? Aí ela falou: Você, sendo judeu, você vai pedir para eu dar de beber para você? Eu sou samaritana? Por quê? Naquela época, os samaritanos, os judeus viam os samaritanos como a pior pessoa do mundo. Porque por mais que eles fossem, de certa forma, dentro daquele território lá de Israel e por aí vai, o grupo deles era tido como um dos piores que tivesse lá na fé. Porque os antepassados deles cometeram pecado, afastaram de Deus, entraram naquela divisão louca lá contra Israel e por aí vai, entrou uma treta. Final das contas, Jesus falou: Olha, se você soubesse quem te pede água para beber, era aí a mim que você ia pedir. Aí a pedir. Porque se você bebe dessa água, quem bebe dessa água vai voltar a ter sede. Mas quem bebe da água que eu dou, terá água viva. E nunca mais vai ter sede. Essa água que Jesus falou era a água do Espírito Santo. A água da graça de Deus. Então, aqui no versículo 9, das que bebam teu rio de delícias. Essas delícias não são as delícias aqui dessa terra, são as delícias do céu, delícias da graça de Deus, da alegria de Deus. Por exemplo, quando você acabar de receber a confissão, você foi perdoado, o coração não fica mais leve? Isso é graça de Deus. Ou então um caso mais extremo ainda, como eu falei no inicinho, né, que estava para agradecer a Deus, uma amiga minha de Robert até por sinal. Ela não podia engravidar. Teve 2 filhos. Depois, endometriose. Aí não podia ter outro filho. Tava com o filho, grávida, até com endometriose. E aí, depois, sumiu. Não saiu no exame mais. Deus manifestou a graça. Quão alegre não deve estar o coração dela. Isso é delícia de Deus. Ou então, quando você simplesmente está aqui rezando aqui com a gente, e aí amanhã parte daquilo que a gente for falar, tá falando para você aqui hoje, você vai ouvir de outro pregador, em outra pessoa, em outro lugar. Aí. Você vai receber a delícia de Deus, que é a confirmação de que a palavra que está dizendo é Deus mesmo que está dizendo. Isso é a delícia de Deus. Tem várias outras formas de a gente sentir manifestação da delícia de Deus, né? Dessas delícias de Deus, do rio da delícia de Deus. Que é essa graça que vem do coração de Jesus, né? Que esse coração, né, lembrando, né, lá quando o Robert citou da morte de Cristo na cruz, quando Jesus já estava morto, eles cravaram uma lança no peito de Jesus e que atingiu até o coração. E do coração de Jesus jorrou sangue e água. Jorrou mesmo. Jorrar não é cair pouca água, não. É sair água com pressão mesmo, sangue e água. E aí, essa água é a água da graça. A água da graça que lava, purifica, nos batiza, da graça que nos inunda, a água do Espírito Santo. Era dessa água viva que Jesus também estava comentando. Essa água da graça. E era dessa água que lá, se eu não me engano, Elias ou Eliseu, não lembro exatamente qual, se era Nataniel, um dos profetas lá, foram levados até o templo
E lá do templo viu que do lado nascia um rio, do lado aberto, de um lado, se eu não me engano, do lado direito, fluía um rio. E esse rio era, era o rio da graça. E sabe qual que era o templo? Jesus. Ele não disse? Eis que eu vou destruir e reconstruir esse templo em 3 dias. Qual que era o templo? Era o corpo dele. Jesus morreu. Terceiro dia ressuscitou. O templo foi reerguido. Entendeu? Então, esses rios de delícias vêm do coração sagrado de Jesus. O rio da graça vem do coração de Jesus. Por quê? Porque lá quando o véu do templo foi rasgado, como o Robert comentou com a gente, a divisão que acontecia entre o povo e Deus acabou. Nós nos tornamos filhos de Deus. O filho de Deus, o filho do Pai, barra Abás, Abás vem de Abá, que pode ser entendido como pai. E Bar quer dizer filho. Barrabás foi solto. Mas sabe quem que foi solto nesta hora? Todos aqueles que estavam presos ao pecado, confiaram em Deus. Jesus Cristo nos libertou do pecado e nos tornou filhos do Pai. Mas qual Pai? O Pai do céu. Por isso, como eu vou repetir de novo aquilo que eu falei em outra live. Por isso que Jesus disse quando Maria Madalena apareceu, foi procurar ele. Ele disse assim, ó, não me abraça ainda não, porque eu não cheguei ao meu Pai, que é o teu Pai. Ou seja, depois que Jesus morreu na cruz, nós que fomos batizados, nós que acolhemos a misericórdia dele, nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Lá na carta de São Paulo diz assim: nós somos filhos pelo Filho, porque antes éramos inimigos de Deus. Ou seja, vou dizer uma coisa séria e reta para você. Quem não é cristão não é filho de Deus. Porque o nosso Deus que a gente acredita só nos tornou nosso Pai. Por quê? Porque nós fomos batizados por causa de Jesus Cristo. Os nossos irmãos e irmãs de outras religiões, a gente chama eles de irmãos e irmãs por misericórdia, porque a gente acredita que Deus pode alcançar eles. Porque eles também, Deus quer também que eles sejam filhos dele. Mas é necessário passar pela graça. Deus vai reconhecer a bondade deles? Vai. Mas aqueles que tiverem a oportunidade de ser batizados vão ser batizados e, pela graça de Deus, vão alcançar a graça de ser filhos mesmo. Os outros podem ser por misericórdia que sejam agraciados, de ser chamados de filhos. Mas isso a gente não tem certeza. É isso que o Catecismo da Igreja Católica coloca pra gente, a nossa fé. Pessoas que morreram sem ser batizados, ou pessoas que morreram sem conhecer Jesus Cristo, sem conhecer a graça de Deus, elas podem, talvez, entrar no céu. Mas sabe como? Por causa da nossa oração, do nosso sacrifício aqui. Por isso que a gente tem que rezar pelas almas do purgatório, tem que rezar pelas pessoas do mundo, afora. Porque a gente não sabe se elas entraram já no céu ou não. Nossos irmãos de outras religiões, a gente não sabe se elas já foram alcançadas por Deus ou não, né? Mas nós somos filhos por causa do Filho. E aí, voltando aqui, para a gente encerrar, versículo 10. Pois a fonte da vida em ti se encontra, ou seja, em Jesus Cristo. Graças à tua luz, vemos a luz. A luz veio ao mundo para aqueles que habitavam nas trevas. Qual que é a luz? É Jesus. Minha luz é Jesus e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. João, capítulo 1, se eu não me engano, vai dizendo isso. Quem é a luz? Quem é o verbo? É Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará nas trevas. Terá a luz da vida. E aí, continuando, conserva em teus fiéis a tua graça, no coração dos bons a tua justiça, que os pés dos orgulhosos não me pisem,
nem me afundem fulgente a mão do pecador. Eis que como tropeçam os malfeitores, postos no chão, não podem levantar-se. Ou seja, aqueles que fazem mal vão ser condenados. Aqueles que agem querendo o nosso mal, se a gente está em Deus, pode ter certeza, não vai atingir mal nenhum a gente não. Confie em Deus, confie em Deus. Convido você, se você puder fechar os olhos, ou então olhe para esta cruz que está aqui atrás de mim, ou você olhe para uma cruz que você tem na sua casa. Feche teus olhos para rezar. E deixe que essa palavra toque teu coração, essas reflexões toquem o teu coração. E eu vou passar a palavra para o Robert, para ele puxar, conduzir a nossa oração para a gente aqui. Tá bom? Robert. Então, como o Lucas falou, né, e olhar para a cruz, você olha para a sua cruz, assim como eu estou olhando para mim aqui. E você começa a imaginar tudo que falamos aqui sobre Jesus, sobre o que ele passou. Você se coloca junto com João, aquele discípulo amado. E aí fala assim, uma pergunta que eu estava ouvindo hoje. Por que João era o discípulo amado? Na Bíblia não fala que João era o discípulo amado. Ao menos nenhum Jesus chegou e falou assim, esse aí é meu discípulo amado. João era o discípulo amado porque ele se sentia amado por Deus. Você vai lá no Evangelho de São João, ele fala que ele se sentia amado por Deus. Ele se sentia amado e por isso ele era o discípulo amado. Assim como você também é amado por Deus. Quando você começa a se sentir amado por Deus, você sente isso no seu coração, você também se torna discípulo amado de Deus. Se torna filho amado de Deus. Então se coloca junto com João. Tá você, Maria, a mãe de Deus, nossa mãe, e você está acompanhando os passos de Jesus desde o começo. Você está vendo Jesus ser preso. Você está vendo Jesus apanhando muito. Você não poder fazer nada. Você está vendo Jesus sendo levado de um lado para o outro, sendo levado para Herodes, depois voltando para Pilatos. Depois você vê Jesus tirando a roupa de Jesus e colocando uma coroa de espinho na cabeça dele. Você vê ele zombando de Jesus. Depois você vê Jesus carregando uma cruz pesada. Você vê Jesus caindo 3 vezes. Você vê a mulher lá limpando o rosto de Jesus. Você vê Jesus sendo pregado na cruz, gritando de dor, porque eles estavam enfiando pregos enormes no seu braço, no seu punho. Você vê o ombro de Jesus sendo deslocado, porque ele era menor do que aonde que era para ser crucificado. Você vê Jesus lá na cruz pregado, e seu sangue sendo derramado, ele pedindo água e eles dando vinagre para beber numa esponja. Você vê Jesus falar: eis aí tua mãe, mãe, esse é teu filho. E você vê Jesus morrer. Você viu tudo isso aí. E aí você pensa: o que eu fiz para evitar? Por que eu fiz aquilo ali? Quem que era você na história ali?
Você era o discípulo que estava do lado de Jesus? Ou você era os guardas que batiam em Jesus? Se coloca no seu lugar e vai rezando. E assim como o João ficou o tempo todo ali sentado, ali em pé, ou enjoelhado, ao lado ali da cruz de Jesus, Maria também estava ali do lado dele. Eu te peço que você coloque tudo que você tem de preocupação para Cristo. Para quando Cristo morrer, agora a gente está próximo à Semana Santa, a gente vai ver essa encenação da morte de Jesus na sexta-feira da Paixão. Coloca nos pés dele, dá para ele toda a dor que você está sentindo, todo desânimo, preguiça, todo o seu orgulho. Dê para ele toda a sua doença, dê para ele toda a sua dor, toda a sua solidão, sua depressão, sua falta de entendimento das coisas, sua impaciência, para quando ele morrer, o seu corpo humano morrer, ele levar com ele tudo isso aí e deixar ele embaixo no inferno. Porque nada disso pertence a nós. Deus não deu nada disso pra gente. Porque a Bíblia fala que ele desceu a mansão dos infernos e buscou a chave do paraíso. Então, quando ele descer para a mansão dos infernos, que ele leve tudo isso. Tudo que você pôs no pé, tudo isso que você deu para ele. E ele vai deixar lá embaixo. Ele vai subir na sua glória. Que Jesus ele falou e cumpriu. Ele voltou na sua glória. E ele vai trazer bênçãos para você, para sua família. Então vai pedindo. Vai pedindo e vai entregando para Deus. Pede Deus para tomar conta da sua vida, da sua família, de alguma pessoa que está no hospital, alguém que você conhece, vizinho, alguém de sua família que está no hospital, está doente, algum amigo seu que está precisando de uma oração, você mesmo, alguém que fez aí, né, uma feitiçaria contra você. Pede Deus para arrancar isso da sua vida. Aqueles falsos amigos seus que fala que é amigo seu, mas não é. Deus vai se livrando de você de relacionamentos que não estão dando certo, de ambientes de trabalho ou de lugar que você está que não te favorecem, de invejas, de pessoas que só querem seu mal, não querem ver seu bem. Vai colocando isso na mão de Jesus. Vai colocando tudo isso. E possamos rezar a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O último recado que eu vou dar para vocês é o que a gente sempre pede. Curta, compartilhe. Vai lá, dá um joinha pra gente lá, ativa o coraçãozinho lá pra gente. Ative suas notificações para que sempre que sair alguma coisa aqui no podcast, no nosso canal, vai aparecer para você aí. E o YouTube vai ver que você está gostando do canal, né? Vai lá, você pode entrar tanto pelo YouTube quanto na nossa página oficial Podcast Jovem Cristão. Você vai ter os links lá dos nossos canais. Clique lá, compartilhe com outras pessoas também, para que a gente consiga mais pessoas para assistir a gente e a gente consiga passar
para mais pessoas, tudo isso que a gente está aqui passando para você, né? E, e você acaba ajudando a gente também, né? Deixando seu comentário lá embaixo, para a gente depois ler ou pedir de oração, não? Vocês fiquem com Deus aí, galera. Até amanhã. É isso aí, gente. Muito obrigado. Lembrando, amanhã nossa live vai ser no mesmo horário, 9h30. Pode ser que comece um pouquinho atrasado, mas fiquem atentos aí. Mas é amanhã à noite, 9h30, estaremos juntos aí. É isso. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau. Fechou. Você tá sem áudio.